Professora de ginástica racista humilha aluna negra e recebe uma lição de vida. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Paloma Silva, uma adolescente de 16 anos, sempre se destacou nos esportes desde pequena, demonstrando um talento nato para a ginástica rítmica. Crescida em uma comunidade na periferia de São Paulo, ela enfrentava diariamente um longo trajeto de ônibus até o prestigioso Colégio Horizonte, onde havia conseguido uma bolsa de estudos integral graças ao seu extraordinário desempenho atlético. Sua mãe, Dona Célia, trabalhava como empregada doméstica em 2 empregos para complementar a renda familiar, enquanto seu pai estava ausente desde que ela era pequena. A vida não era fácil para a família Silva, mas Paloma carregava consigo o sonho de se tornar uma atleta olímpica, honrando o sacrifício diário de sua mãe. No Colégio Horizonte, instituição frequentada majoritariamente por alunos de classe alta e predominantemente brancos, Paloma enfrentava olhares de estranhamento e comentários velados sobre sua presença. Apesar do desconforto social, era no ginásio que ela se sentia verdadeiramente livre e capaz, executando movimentos com uma graciosidade que impressionava a todos. Durante os treinos, conseguia esquecer momentaneamente as dificuldades financeiras em casa e as sutis manifestações de preconceito no ambiente escolar. Seu talento era inegável, e alguns professores realmente acreditavam que ela tinha potencial para competições nacionais e internacionais. A chegada da nova professora de ginástica, Débora Mendonça, causou grande alvoroço no colégio. Ex-atleta olímpica, loira de olhos azuis e com um currículo invejável, Débora havia treinado equipes de elite na Europa antes de retornar ao Brasil. Ela tinha fama de ser extremamente rigorosa, mas também de transformar talentos comuns em campeões excepcionais. Paloma inicialmente ficou animada com a possibilidade de ser treinada por alguém com tanta experiência internacional, imaginando como isso poderia impulsionar sua carreira atlética. No primeiro dia de aula, a jovem chegou mais cedo ao ginásio, ansiosa para causar uma boa impressão. O primeiro encontro entre Paloma e Débora, no entanto, não foi nada como a garota havia imaginado. Ao ver a jovem negra executando uma série de movimentos no aparelho, a professora observou friamente, sem demonstrar qualquer admiração. "Você tem técnica, mas falta refinamento", comentou Débora com um tom distante, lançando um olhar avaliador que fez Paloma sentir como se estivesse sendo julgada além de sua performance. Durante aquela primeira aula, a professora dedicou atenção especial às alunas de pele clara, ignorando repetidamente as dúvidas e pedidos de orientação de Paloma. Nas semanas seguintes, o comportamento discriminatório de Débora tornou-se cada vez mais evidente e doloroso. A professora frequentemente criticava o estilo de Paloma como agressivo demais ou inadequado para a ginástica artística, termos que nunca usava para descrever o desempenho das outras ginastas. Durante os treinos para um importante campeonato estadual, Débora chegou a dizer em voz alta: "Alguns corpos simplesmente não foram feitos para a elegância que este esporte exige." A sala ficou em silêncio constrangedor enquanto Paloma, com lágrimas nos olhos que se recusava a deixar cair, continuava seu treino como se não tivesse ouvido o comentário cruel. Renata Bonfim, uma colega de classe de Paloma, filha de um famoso jornalista investigativo, começou a notar o padrão de comportamento da professora. Discreta e observadora, Renata documentava em seu celular os comentários depreciativos direcionados exclusivamente a Paloma, além das inúmeras vezes em que a professora negava assistência técnica à única aluna negra da turma. Inicialmente hesitante em se envolver, Renata foi aproximando-se gradualmente de Paloma durante os intervalos, tentando oferecer palavras de encorajamento diante da situação cada vez mais insustentável. O auge da crueldade de Débora ocorreu durante a seleção para representar o colégio no Campeonato Interescolar de São Paulo. Apesar de Paloma ter tido melhor desempenho nos testes classificatórios, a professora anunciou que ela seria apenas reserva, alegando que seu perfil não correspondia à imagem que o colégio desejava projetar nas competições. A humilhação foi pública, na frente de toda a equipe,
E pela primeira vez Paloma não conseguiu conter as lágrimas que escorreram silenciosamente por seu rosto enquanto mantinha a postura ereta, recusando-se a demonstrar o quanto estava devastada por dentro. Naquela noite, Paloma chegou em casa destruída emocionalmente, questionando pela primeira vez se deveria abandonar o sonho pelo qual havia lutado durante toda a sua vida. Dona Célia, percebendo a mudança no comportamento da filha que sempre fora tão determinada, sentou-se ao lado dela na pequena cama do quarto que dividiam. Minha filha, pessoas como nós precisamos ser 10 vezes melhores para sermos consideradas metade do valor dos outros, disse ela suavemente, segurando as mãos da filha entre as suas, calejadas pelo trabalho duro. Mas isso não significa que devemos aceitar injustiças caladas. Algumas batalhas precisam ser enfrentadas não só por nós, mas por todos que virão depois. Inspirada pelas palavras da mãe, Paloma tomou uma decisão naquela noite que mudaria não apenas sua própria vida, mas potencialmente a de muitos outros alunos marginalizados do Colégio Horizonte. Ela decidiu que não abandonaria a ginástica, nem aceitaria silenciosamente o tratamento discriminatório da professora Débora. Com uma determinação renovada brilhando em seus olhos, enviou uma mensagem para Renata: precisamos conversar. Amanhã, antes da aula. O que Paloma não sabia era que aquele simples ato de resistência daria início a uma cadeia de eventos que transformaria completamente as estruturas de poder naquela instituição de ensino. Na manhã seguinte, Paloma e Renata encontrarão-se na biblioteca deserta do colégio, um espaço raramente frequentado pelos alunos antes do início das aulas. Com olhos determinados mas ainda marejados, Paloma relatou detalhadamente à colega todas as situações de discriminação que havia sofrido nos últimos meses sob o comando de Débora. Renata ouvia atentamente, ocasionalmente consultando as anotações e gravações que havia coletado, percebendo que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Não podemos deixar isso continuar, Paloma. O que está acontecendo é claramente racismo estrutural, e essa mulher não pode ficar impune, afirmou Renata, mostrando a amiga os registros que havia feito. Com a ajuda de Renata, Paloma decidiu procurar a coordenação pedagógica do Colégio Horizonte para formalizar uma denúncia contra a professora Débora. Esperançosa de que seria ouvida, a jovem atleta preparou um relato detalhado dos incidentes, reforçado pelas evidências coletadas por sua colega. No entanto, ao apresentarem o caso à coordenadora Silvia Monteiro, foram recebidas com um misto de incredulidade e indiferença. Débora Mendonça é uma profissional respeitada internacionalmente. Tenho certeza de que houve apenas um mal-entendido quanto aos métodos rigorosos dela, respondeu a coordenadora, devolvendo o documento sem sequer lê-lo por completo. Frustradas mas não derrotadas, as garotas decidiram ampliar seu círculo de apoio. Lucas, um veterano negro e presidente do Grêmio Estudantil, e Tiago, filho de um advogado especializado em direitos civis, juntaram-se à causa após ouvirem os relatos e verem as evidências. O pequeno grupo começou a se reunir diariamente durante o intervalo do almoço, elaborando estratégias para enfrentar não apenas as atitudes da professora, mas também a omissão da coordenação. O problema não é só a Débora, é todo um sistema que fecha os olhos para o racismo, explicou Lucas, que já havia enfrentado situações semelhantes durante seus anos no colégio. Enquanto o grupo de apoio se fortalecia, a situação no ginásio piorava dramaticamente. Percebendo que Paloma não havia se intimidado com a exclusão do campeonato, Débora intensificou suas táticas de humilhação. Durante um treino particularmente tenso, a professora interrompeu a apresentação de Paloma para anunciar à turma: vejam como não se deve executar este movimento. Com um sorriso gelado nos lábios, ordenou que Paloma repetisse o exercício múltiplas vezes, apontando supostos erros que ninguém mais conseguia identificar, até que a garota, exausta física e emocionalmente, caiu do aparelho. O incidente da queda teve uma testemunha inesperada, professora Helena, da disciplina de História, que estava atravessando o ginásio a caminho da sala dos professores. Visivelmente perturbada com o que presenciou, Helena ajudou Paloma a se levantar e lançou um olhar reprovador à colega. Mais tarde naquele dia, Helena procurou Paloma para saber se ela estava bem e, ao ouvir o relato completo sobre os meses de discriminação, sentiu-se compelida a agir.
Trabalho nesta instituição há 15 anos e me envergonho de saber que isso está acontecendo sob nossos narizes, confessou a professora, que também revelou conhecer outras histórias de discriminação envolvendo Débora em escolas anteriores. Com o apoio da professora Helena, o grupo de estudantes ganhou mais credibilidade e alcance. Ela sugeriu que documentassem formalmente cada incidente e os apresentassem não apenas à coordenação, mas diretamente à direção do colégio, com cópias para o conselho escolar. Se quisermos mudanças reais, precisamos expor o problema em todas as instâncias possíveis, aconselhou Helena, que também se ofereceu para mediar uma conversa com Jorge Mendes, o diretor-geral, conhecido por sua postura progressista, embora frequentemente afastado das questões cotidianas da instituição. Enquanto a estratégia institucional se desenvolvia, Paloma enfrentava uma batalha interna cada vez mais difícil. Apesar da determinação em denunciar o racismo, o tratamento constante de Débora estava afetando sua autoconfiança e seu desempenho. Durante uma noite de insônia, ela confessou à mãe seus temores mais profundos. E se ela estiver certa, mãe? E se meu corpo realmente não for adequado para este esporte? Dona Célia, com a sabedoria de quem havia lutado contra preconceitos durante toda a vida, segurou o rosto da filha entre as mãos e respondeu: seu corpo é perfeito para qualquer coisa que você queira fazer com ele. São os olhos dela que estão distorcidos pelo preconceito, não o seu talento. Em uma reviravolta surpreendente, Marina, uma das alunas brancas favorecidas por Débora, procurou Paloma após um treino particularmente difícil. Não aguento mais ficar calada, confessou Marina, visivelmente perturbada. A professora Débora me disse que eu sou naturalmente superior a você por causa da minha estrutura física mais adequada. Marina, filha de uma família influente de São Paulo, revelou que vários pais estavam desconfortáveis com os comentários cada vez mais explicitamente racistas da professora, mas temiam retaliações caso se manifestassem. Meus pais sempre me ensinaram que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade, e eu não quero ser cúmplice disso, afirmou Marina, oferecendo-se para juntar-se ao grupo e compartilhar seu testemunho. A situação chegou ao ponto crítico durante a semana que antecedia o campeonato interescolar. Débora, irritada com os rumores sobre uma possível denúncia contra ela, decidiu exercer seu poder de forma definitiva. Durante o treino geral, anunciou publicamente que havia reavaliado as habilidades de todas as alunas e decidido remover completamente Paloma do time, mesmo como reserva, alegando falta de comprometimento e espírito de equipe. O ginásio inteiro silenciou ante a crueldade explícita da professora, que sorria triunfante diante da humilhação pública da jovem. Naquele momento, algo quebrou dentro de Paloma, não sua determinação, mas sim as últimas amarras de seu medo. Com uma calma surpreendente, ela olhou diretamente nos olhos de Débora e disse: a senhora pode me tirar do time, mas não pode tirar minha dignidade nem meu talento. E saiba que sua decisão não ficará sem consequências. As palavras de Paloma ressoaram pelo ginásio silencioso como um trovão em céu claro, surpreendendo a todos os presentes, incluindo a própria professora Débora. O rosto da mulher, normalmente composto e controlado, contorceu-se em uma expressão de fúria contida, seus olhos azuis faiscando com indignação diante do que considerava uma insubordinação inaceitável. Está me ameaçando, senhorita Silva, questionou com voz trêmula, avançando um passo em direção à aluna que permanecia imóvel no centro do tapete de apresentação. Paloma, sentindo o coração batendo acelerado contra o peito, mas mantendo a postura ereta, respondeu com clareza: não, professora. Estou apenas afirmando que a verdade sempre encontra seu caminho. No dia seguinte, o pequeno grupo de resistência havia se transformado em um movimento significativo dentro do Colégio Horizonte. Renata, utilizando suas habilidades de comunicação, criou um grupo privado nas redes sociais chamado Horizonte para Todos, onde dezenas de alunos começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação no ambiente escolar. Não era apenas Paloma, outros estudantes negros, indígenas e de baixa renda relatavam situações similares de tratamento diferenciado, não apenas na ginástica, mas em diversos departamentos da instituição. É como se estivéssemos finalmente removendo um véu que sempre esteve ali, comentou Lucas durante uma reunião do grupo no jardim da escola. A professora Helena, cumprindo sua promessa,
conseguiu agendar uma reunião com o diretor Jorge Mendes para a semana seguinte, onde apresentariam formalmente todas as evidências coletadas. Enquanto isso, Paloma encontrou um aliado inesperado em Carlos Fontes, um ex-aluno do colégio que atualmente trabalhava como jornalista investigativo em um importante portal de notícias de São Paulo. Carlos, que havia enfrentado situações semelhantes durante sua época de estudante, ficou particularmente interessado no caso após ser contactado por Renata, que conhecia seu trabalho através do pai. Histórias como a sua precisam ser contadas, Paloma. Não apenas pela justiça individual, mas pelo impacto que podem ter na sociedade, explicou Carlos durante uma videochamada com o grupo. A véspera do campeonato interescolar chegou com uma tensão palpável no ar. Paloma, mesmo removida da equipe, decidiu comparecer ao ginásio para apoiar suas colegas durante o último treino antes da competição. Ao entrar no espaço, sentiu todos os olhares voltados para ela, alguns com simpatia, outros com curiosidade, e poucos com hostilidade velada. Débora, ao notar sua presença, interrompeu o treino abruptamente, com voz gelada, anunciou: "Este espaço é exclusivo para membros da equipe e funcionários autorizados. Se não se enquadra em nenhuma dessas categorias, retire-se imediatamente." O que aconteceu em seguida pegou todos de surpresa, especialmente Débora. Marina, a capitã da equipe e até então favorita da professora, deu um passo à frente e declarou: "Se Paloma não pode ficar, então eu também não fico. E sem mim, não há equipe para o campeonato de amanhã." Uma a uma, 6 das 10 ginastas removeram seus uniformes e se posicionaram ao lado de Paloma, em um gesto de solidariedade que transformou o ambiente. O rosto de Débora alternava entre vermelho de raiva e pálido de choque, enquanto ela tentava em vão convencer as atletas a reconsiderarem, primeiro com apelos à razão, depois com ameaças veladas sobre suas futuras participações em competições. Naquele mesmo dia, o jornal digital onde Carlos trabalhava publicou uma matéria de capa intitulada "Racismo no Pódio, a face oculta da elite esportiva brasileira", detalhando não apenas o caso de Paloma, mas também outros incidentes similares em instituições de ensino de alto padrão pelo país. O artigo, cuidadosamente redigido para proteger a identidade das menores envolvidas, trazia depoimentos anônimos e análises de especialistas em educação e direitos humanos. Em questão de horas, a história viralizou nas redes sociais, recebendo milhares de compartilhamentos e comentários indignados, incluindo manifestações de apoio de atletas negros profissionais e personalidades influentes do esporte brasileiro. A repercussão foi imediata e avassaladora. O telefone do diretor Jorge Mendes não parou de tocar durante todo o dia, com chamadas de jornalistas, representantes de organizações de direitos civis e pais de alunos exigindo um posicionamento oficial do colégio. Pressionado pela crise de imagem sem precedentes, Mendes convocou uma reunião emergencial com o conselho escolar para aquela mesma noite, antecipando o encontro que Helena havia agendado para a semana seguinte. "A situação saiu completamente do nosso controle", murmurou ele para a secretária enquanto observava pela janela de seu escritório os vários carros de imprensa estacionados na entrada do colégio. Na manhã do dia do campeonato, Paloma foi surpreendida por uma ligação do diretor Jorge Mendes, solicitando sua presença imediata no colégio, acompanhada de sua mãe ou responsável legal. Com o coração acelerado e incerta sobre o que esperar, ela e Dona Célia fizeram um familiar trajeto de ônibus até o Horizonte, onde foram recebidas não na sala da coordenação, como de costume, mas no amplo e imponente escritório da diretoria. Lá dentro, além do diretor visivelmente cansado, encontravam-se Helena, 2 membros do conselho escolar, e um homem que se apresentou como Dr. Ricardo Almeida, advogado especializado em direito educacional, contratado pelo colégio para garantir que todos os procedimentos fossem conduzidos com total transparência e respeito aos direitos envolvidos. O diretor Mendes, com voz solene, informou que após uma reunião extraordinária que se estendeu pela madrugada, o conselho havia tomado a decisão unânime de afastar temporariamente a professora Débora de suas funções, pendente investigação completa das denúncias. Além disso, o colégio emitiria um pedido formal de desculpas a Paloma e sua família, oferecendo restituição imediata de sua posição na equipe de ginástica, agora sob supervisão temporária da professora de educação física Márcia Santos, até que uma substituição permanente fosse encontrada. "Gostaríamos também de anunciar", continuou o diretor,
visivelmente desconfortável mas determinado, a criação de uma comissão permanente de diversidade e inclusão, para a qual convidamos a senhorita Silva a participar como representante discente, se assim desejar. Ao sair da reunião, Paloma foi recebida por uma pequena multidão no corredor. Renata, Lucas, Marina e diversos outros colegas aguardavam ansiosamente por notícias. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoções, alívio, orgulho, e uma nova sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Conseguimos, ela anunciou simplesmente, enquanto sua mãe sorria ao seu lado, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado por anos de lutas semelhantes. No entanto, dentro de si, Paloma sabia que aquela vitória, embora significativa, era apenas o primeiro passo em uma jornada muito mais longa por justiça e igualdade. O verdadeiro desafio agora seria garantir que as mudanças prometidas se tornassem realidade permanente, não apenas reações temporárias a uma crise de imagem. As semanas seguintes ao afastamento de Débora foram um turbilhão para Paloma e todos envolvidos na denúncia que transformou o Colégio Horizonte. A Comissão de Diversidade e Inclusão começou a tomar forma, com reuniões semanais que incluíam representantes dos alunos, professores, funcionários e até mesmo alguns pais interessados em contribuir para a construção de um ambiente realmente inclusivo. Paloma, inicialmente hesitante devido à pressão da nova responsabilidade, encontrou sua voz durante esses encontros, compartilhando perspectivas que muitos jamais haviam considerado antes. Não é sobre punir indivíduos, ela explicou durante uma sessão particularmente tensa, mas sobre reconhecer e desmantelar estruturas que permitem que o racismo prospere, mesmo quando não é explicitamente intencional. A professora Márcia Santos, temporariamente responsável pela equipe de ginástica, revelou-se uma mentora compreensiva e justa, criando um ambiente onde todas as atletas podiam florescer independentemente de sua aparência ou origem. Sob sua orientação, Paloma voltou a treinar com renovado entusiasmo, redescobrindo o amor pelo esporte que quase havia perdido nos meses anteriores. Durante uma sessão particularmente produtiva, Márcia chamou Paloma após o treino e confidenciou: "Já treinei centenas de ginastas ao longo da minha carreira, e posso dizer com certeza que seu talento é excepcional. O que aconteceu aqui foi uma injustiça que nunca deveria ter sido permitida." No campeonato interescolar, agora com Paloma como uma das principais representantes, o Colégio Horizonte enfrentou um clima misto de curiosidade e especulação. Muitos conheciam a história através da mídia, e olhares seguiam a jovem atleta por onde ela passava. Quando chegou seu momento de apresentação, Paloma sentiu o peso de todos aqueles olhares, não apenas como opressão, mas como responsabilidade. Respirando fundo, ela executou sua rotina com uma combinação de técnica impecável e expressão emocional que arrancou aplausos espontâneos da plateia antes mesmo do final da apresentação. Sua pontuação, a mais alta entre todas as competidoras da categoria, garantiu-lhe o primeiro lugar e uma ovação de pé. Enquanto isso, a investigação formal sobre o comportamento de Débora avançava, com depoimentos sendo coletados de alunos atuais e antigos, revelando um padrão consistente de discriminação que se estendia por anos de sua carreira. Muitos ex-alunos, agora adultos, encontraram coragem para compartilhar experiências que haviam guardado em silêncio por tanto tempo, inspirados pela bravura de Paloma. O advogado Dr. Ricardo, inicialmente contratado pelo colégio para mitigar danos legais, tornou-se um defensor surpreendentemente apaixonado da causa, ajudando a estruturar políticas antidiscriminatórias robustas que se tornariam modelo para outras instituições de ensino pelo país. Em casa, a vida de Paloma também passava por transformações significativas. A repercussão do caso atraiu a atenção de uma importante academia de ginástica que ofereceu à jovem uma bolsa de treinamento completa, incluindo preparação física, acompanhamento nutricional e psicológico, recursos que nunca estiveram ao seu alcance antes. Dona Célia, emocionada com as novas oportunidades surgindo para a filha, conseguiu reduzir sua carga de trabalho para apenas um emprego, permitindo-lhe estar mais presente nas competições e treinamentos de Paloma. "Você está mudando nosso destino, filha", disse ela numa noite enquanto jantavam, "não apenas o seu, mas o meu também." No entanto, nem tudo eram flores no caminho de superação. Mesmo com Débora afastada, algumas pessoas no ambiente escolar demonstravam ressentimento velado pela exposição negativa que o caso trouxe ao colégio.
Comentários sussurrados nos corredores sugeriam que Paloma havia exagerado a situação para ganhar privilégios, ou que estava destruindo a carreira de uma profissional respeitada por não conseguir lidar com críticas. Estes murmúrios, embora minoritários, por vezes pesavam sobre os ombros da jovem, fazendo-a questionar se o preço da justiça seria a constante necessidade de justificar sua própria dor. Foi durante um desses momentos de dúvida que Paloma recebeu uma mensagem inesperada. Aline Ferreira, uma ginasta negra que havia abandonado a carreira após experiências traumáticas semelhantes, entrou em contato após ver a história na mídia. "O que você fez, eu não tive coragem de fazer anos atrás", escreveu ela, "e isso me custou não apenas minha carreira, mas anos de autoestima destruída." Aline, agora estudante de psicologia especializada em traumas raciais, ofereceu-se para conversar regularmente com Paloma, criando um espaço seguro onde a adolescente poderia processar suas experiências sem a pressão de ser sempre forte diante dos outros. Essas conversas com Aline tornaram-se um pilar fundamental no processo de cura emocional de Paloma. Em uma dessas sessões, a jovem finalmente permitiu-se chorar abertamente, liberando meses de tensão acumulada. "Eu achava que precisava ser perfeito o tempo todo, nunca mostrar fraqueza, nunca dar motivos para duvidarem de mim", confessou entre soluços. Aline, segurando suas mãos, respondeu com gentileza: "A verdadeira força não está em nunca cair ou quebrar, Paloma. Está em como você se reconstrói depois, e em quantas outras pessoas você ajuda a se reconstruírem no processo." Esta nova perspectiva provocou uma profunda transformação no modo como Paloma encarava sua jornada. Ao invés de ver a discriminação sofrida apenas como uma injustiça pessoal, ela começou a compreendê-la como parte de um sistema maior que precisava ser modificado coletivamente. Com o apoio da professora Helena, organizou grupos de discussão entre os alunos sobre racismo estrutural e privilégio, criando espaços de diálogo construtivo onde histórias pessoais podiam ser compartilhadas e ouvidas com respeito. "Nosso objetivo não é apontar culpados, mas criar aliados", tornou-se seu mantra, repetido no início de cada encontro. O ano letivo no Colégio Horizonte seguiu seu curso, mas nada permaneceu igual após o caso que ficou conhecido entre os alunos como o julgamento. A instituição, antes conhecida principalmente por seu rigor acadêmico e excelência esportiva, agora também era reconhecida pelos esforços pioneiros em combater o racismo estrutural no ambiente educacional. Reportagens em jornais e revistas especializadas destacavam as novas políticas implementadas, e outras escolas de elite começaram a entrar em contato solicitando orientações para desenvolver programas semelhantes. O que havia começado como uma injustiça pessoal contra Paloma transformou-se em um movimento que reverberava muito além dos muros daquele campus. Para Paloma, os meses seguintes foram de intensa transformação pessoal e reconstrução. Com o apoio do novo programa de bolsas esportivas, ela passou a receber treinamento especializado com uma equipe multidisciplinar que incluía não apenas técnicos de ginástica, mas também nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos esportivos. Seu talento, agora finalmente nutrido com os recursos adequados, floresceu de maneira impressionante, levando-a a conquistar o primeiro lugar em 3 categorias diferentes no Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica. Dona Célia, sentada na primeira fileira durante a premiação, chorava silenciosamente enquanto observava a filha receber as medalhas, lembrando-se dos inúmeros obstáculos que haviam superado juntas. A Comissão de Diversidade e Inclusão, da qual Paloma continuava sendo membro ativo, evoluiu para se tornar um órgão permanente e influente na estrutura administrativa do colégio. Reuniões mensais com representantes de todos os setores da comunidade escolar garantiam que as vozes historicamente silenciadas tivessem espaço para serem ouvidas e consideradas nas decisões institucionais. Os currículos de diversas disciplinas foram revisados para incluir perspectivas mais diversas, e o Departamento de História, sob a liderança da professora Helena, introduziu um módulo obrigatório sobre história afro-brasileira que ia muito além das exigências mínimas da legislação educacional. A história de Paloma inspirou outros estudantes a compartilharem suas próprias experiências de discriminação e a buscarem justiça. Lucas, o veterano presidente do Grêmio Estudantil, organizou uma série de painéis de discussão intitulados Vozes Silenciadas,
onde alunos de diferentes origens étnicas, sociais e orientações sexuais podiam dialogar abertamente sobre os desafios enfrentados dentro e fora do ambiente escolar. O que começou como pequenos encontros em salas de aula vazias cresceu até se tornar eventos mensais que lotavam o auditório, com participação voluntária de alunos, professores e até mesmo pais interessados em compreender melhor as complexidades da discriminação estrutural. Renata, aproveitando sua habilidade natural para a comunicação e o conhecimento adquirido durante a campanha de apoio a Paloma, decidiu criar um documentário intitulado Além do Pódio, Racismo no Esporte Escolar Brasileiro. Com o apoio do pai jornalista e utilizando equipamentos emprestados do Laboratório de Audiovisual do colégio, ela entrevistou dezenas de atletas negros de diferentes modalidades e instituições, compilando histórias semelhantes que revelavam um padrão sistêmico de exclusão. O projeto, inicialmente concebido como trabalho de conclusão do ensino médio, acabou sendo selecionado para um importante festival de cinema jovem, dando visibilidade nacional a uma questão frequentemente negligenciada. Enquanto isso, Débora Mendonça tentava reconstruir sua carreira em outra cidade. Após sua demissão do Colégio Horizonte, ela enfrentou dificuldades para encontrar um novo emprego na área educacional, já que sua história havia se espalhado rapidamente nos círculos profissionais. Eventualmente, conseguiu uma posição em uma pequena academia de ginástica em Belo Horizonte, onde foi obrigada a participar de um programa de reciclagem em pedagogia inclusiva como condição para sua contratação. Paloma soube disso através de Marina, que mantinha contato com ex-colegas do Circuito Nacional de Ginástica. Espero sinceramente que ela esteja realmente aprendendo e mudando, comentou Paloma quando recebeu a notícia, porque esta nunca foi uma questão de vingança pessoal, mas de justiça e transformação. Dona Célia experimentou mudanças significativas em sua própria vida. Graças a uma bolsa de estudos integral concedida a Paloma, que incluía uma ajuda de custo para a família, ela pôde reduzir ainda mais sua carga de trabalho e finalmente se matricular em um curso noturno de pedagogia, sonho que havia abandonado décadas antes para sustentar a filha. Nas noites de estudo conjunto, mãe e filha compartilhavam a pequena mesa da cozinha em seu apartamento, cada uma absorta em seus próprios livros, mas unidas pela determinação inabalável que as caracterizava. Olha só para nós duas, dizia Dona Célia com um sorriso orgulhoso, provando que nunca é tarde para recomeçar. O caso de Paloma também provocou mudanças significativas no cenário esportivo regional. A Federação Paulista de Ginástica, pressionada pela repercussão midiática e por um grupo crescente de atletas e treinadores conscientizados, implementou novas diretrizes para combater o racismo e promover a diversidade nas competições. Entre as medidas adotadas, estava a criação de um comitê de diversidade com poder real de fiscalização e a exigência de que todos os juízes e técnicos participassem de um programa de treinamento sobre vieses inconscientes. É apenas um começo, comentou o presidente da federação durante o anúncio oficial, mas estamos comprometidos em fazer da ginástica um esporte verdadeiramente acessível a todos os talentos brasileiros. Para celebrar o fim daquele ano transformador, o grupo de apoio original, Paloma, Renata, Lucas, Marina e a professora Helena, reuniu-se para um jantar simples no pequeno apartamento da família Silva. Enquanto compartilhavam histórias e risadas, refletiam sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos. Se alguém me dissesse há um ano que estaríamos aqui hoje, celebrando todas essas mudanças, eu jamais acreditaria, confessou Paloma, servindo refrigerante nos copos de seus amigos. Helena, com a sabedoria de quem havia testemunhado décadas de pequenas vitórias e derrotas na luta contra o racismo, respondeu: "O que vocês fizeram foi extraordinário. Mas o mais importante é compreender que este é apenas um capítulo de uma história muito maior que continuará sendo escrita muito depois que todos nós tivermos deixado o Colégio Horizonte." À medida que a noite avançava, a conversa naturalmente derivou para os planos futuros. Renata falava animadamente sobre sua intenção de estudar jornalismo investigativo, inspirada pelo impacto que seu documentário estava tendo. Lucas, prestes a se formar, havia recebido uma bolsa para estudar direito, com o objetivo de se especializar em legislação antidiscriminatória.
Marina surpreendeu a todos ao revelar que estava considerando uma carreira em educação física inclusiva, após perceber como o esporte poderia ser simultaneamente uma ferramenta de exclusão e de transformação social. Quanto a Paloma, ela compartilhou seu sonho recém-descoberto: quero chegar às Olimpíadas, não apenas para conquistar medalhas, mas para mostrar a milhares de meninas negras pelo Brasil que elas pertencem a qualquer lugar onde seu talento e determinação as levarem. 5 anos haviam se passado desde os eventos que transformaram o Colégio Horizonte e a vida de todos os envolvidos. Em uma manhã ensolarada de julho, o ginásio poliesportivo do Ibirapuera em São Paulo estava completamente lotado, com milhares de pessoas de todas as idades e origens unidas pela expectativa de presenciar a seletiva final para a equipe olímpica brasileira de ginástica rítmica. Entre os espectadores mais atentos estava a Dona Célia, agora formada em pedagogia e trabalhando como coordenadora de um projeto social de iniciação esportiva na periferia de São Paulo. Ao seu lado, sentavam-se rostos familiares que o tempo havia modificado, mas não distanciado: Renata, Lucas, Marina e a professora Helena, todos tendo feito questão de estarem presentes naquele momento crucial. No centro do tapete de apresentação, vestindo um colã nas cores verde e amarelo com detalhes que evocavam elementos da cultura afro-brasileira, Paloma Silva, agora uma jovem mulher de 21 anos, aguardava com serena concentração o sinal para iniciar sua apresentação final. Seu corpo atlético havia amadurecido, assim como sua presença e autoconfiança, mas seus olhos ainda carregavam aquela mesma determinação feroz que a havia sustentado através de todos os obstáculos. Ao seu redor, o público aguardava em silêncio respeitoso, ciente de que estavam testemunhando não apenas uma apresentação esportiva, mas um momento histórico para a representatividade negra no esporte brasileiro de elite. Quando a música começou, uma fusão contemporânea de ritmos afro-brasileiros com elementos clássicos, Paloma iniciou sua coreografia com uma precisão e expressividade que imediatamente capturou a atenção de todos os presentes. Cada movimento contava uma história de superação, cada salto, giro e equilíbrio parecia desafiar não apenas as leis da física, mas também as barreiras invisíveis que por tanto tempo haviam limitado as possibilidades de atletas que se pareciam com ela. Os juízes observavam atentamente, suas expressões revelando o impacto da performance que transcendia a mera execução técnica para se tornar uma declaração artística e política sobre pertencimento e resistência. Nos bastidores do ginásio, dezenas de jovens ginastas negras de um projeto social cofundado por Paloma assistiam à apresentação em uma pequena televisão, seus olhos brilhando com admiração e esperança. O Projeto Horizonte Sem Limites, nascido da parceria entre Paloma e seus antigos aliados do Colégio Horizonte, havia crescido para atender mais de 200 crianças de comunidades carentes, oferecendo não apenas treinamento esportivo de qualidade, mas também apoio educacional e psicológico para famílias inteiras. Para aquelas meninas, Paloma não era apenas uma atleta excepcional, era prova viva de que seus sonhos também mereciam espaço e respeito. Quando a apresentação chegou ao fim, o ginásio explodiu em aplausos ensurdecedores. Dona Célia não conseguia conter as lágrimas enquanto observava sua filha fazer a reverência final, lembrando-se da menina determinada que anos antes chegava exausta em casa após longos trajetos de ônibus, mas nunca desistia de treinar, mesmo quando seu pequeno quarto mal comportava os movimentos mais básicos. Ao lado dela, Helena sorria com orgulho maternal, refletindo sobre como aquela jovem havia não apenas transformado sua própria vida, mas catalisado mudanças que beneficiavam gerações inteiras de estudantes e atletas. Os resultados foram anunciados em meio a um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som dos corações acelerados dos presentes. Quando o nome de Paloma Silva foi confirmado como a primeira colocada e oficialmente convocada para representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, uma onda de celebração percorreu o ginásio. Não era apenas uma vitória pessoal, era um marco para a ginástica brasileira, historicamente dominada por padrões estéticos eurocêntricos. Nos braços de sua mãe, Paloma finalmente permitiu-se chorar livremente, não de tristeza ou ressentimento como tantas vezes no passado, mas de pura realização e gratidão pelo caminho percorrido. A repercussão da classificação de Paloma foi imediata e extensa.
Jornais e emissoras de televisão do país inteiro destacavam não apenas seu talento excepcional, mas também sua história inspiradora de resistência contra o racismo estrutural no esporte de elite. Entrevistas com Paloma frequentemente destacavam sua dupla missão: conquistar medalhas para o Brasil e abrir portas para uma nova geração de atletas negras. Estou aqui porque muitas pessoas lutaram para que eu pudesse ocupar este espaço, ela repetia com humildade e firmeza em cada entrevista, sempre reconhecendo os ombros sobre os quais havia se apoiado para chegar até ali. Enquanto isso, em Belo Horizonte, uma Débora Mendonça envelhecida observava a cobertura televisiva com uma expressão complexa que misturava surpresa, ressentimento e, talvez, uma pitada de reconhecimento tardio. Após anos de terapia obrigatória e treinamentos em diversidade, a ex-professora havia gradualmente reconstruído sua carreira, embora nunca mais tivesse alcançado o prestígio de outrora. Ao ver Paloma executando movimentos de dificuldade extraordinária com graça impecável, algo finalmente parecia se quebrar dentro dela, a compreensão tardia do imenso talento que quase havia sido perdido por causa de seus próprios preconceitos enraizados. Na véspera de sua partida para as Olimpíadas, Paloma realizou uma visita especial ao Colégio Horizonte, agora uma instituição radicalmente transformada em seus valores e práticas. Ao entrar no antigo ginásio onde havia vivido momentos de tanta dor e também de vitória, encontrou-o decorado com faixas de apoio e repleto de estudantes entusiasmados, um grupo muito mais diverso do que aquele que ela havia conhecido anos antes. O atual diretor, orgulhosamente, a guiou até um mural recém-inaugurado na entrada principal da escola, Parede dos Agentes de Transformação, onde sua foto estava ao lado de outras figuras que haviam contribuído significativamente para tornar o colégio um espaço mais inclusivo e justo. Durante um discurso emocionado para os alunos reunidos, Paloma compartilhou uma reflexão que havia amadurecido dentro dela ao longo dos anos. A verdadeira vingança contra a injustiça nunca é causar sofrimento a quem nos feriu, ela explicou com sabedoria que ia além de seus anos. A verdadeira vingança é transformar aquilo que foi usado para nos diminuir em algo que nos eleva e abre caminho para todos que virão depois de nós. Quando uma porta fechada para você se torna uma avenida inteira para os outros, aí sim você venceu completamente. Os estudantes e professores presentes ouviram em respeitoso silêncio, muitos deles compreendendo que estavam diante de alguém que tinha muito mais a ensinar do que apenas técnicas de ginástica. Na noite anterior à sua partida para as Olimpíadas, Paloma reuniu-se uma última vez com seu círculo íntimo de apoiadores, sua mãe, agora uma educadora respeitada, Renata, atualmente uma premiada documentarista, Lucas, trabalhando em um importante escritório de advocacia especializado em direitos civis, Marina, coordenadora de educação física inclusiva, e Helena, recém-aposentada, mas ainda mentora de uma nova geração de educadores comprometidos com a equidade. Juntos, relembraram o longo caminho percorrido desde os dias sombrios da discriminação explícita até o presente momento de celebração e oportunidade. Sabem o que mais me orgulha? Perguntou Paloma enquanto erguia sua taça em um brinde. Não é chegar às Olimpíadas, embora isso seja incrível. É saber que o que construímos juntos continuará muito depois que as medalhas estiverem guardadas e os holofotes apagados. Na manhã seguinte, enquanto o avião da delegação brasileira decolava rumo à glória olímpica, Paloma olhou pela janela para o horizonte expansivo, refletindo sobre a ironia do nome do colégio que havia sido simultaneamente palco de sua dor mais profunda e catalisador de sua maior transformação. Horizontes são apenas limites aparentes, pensou ela com um sorriso sereno, destinados a serem continuamente ultrapassados por aqueles que se recusam a aceitar os limites impostos por outros. Com essa certeza no coração e o apoio de todos que acreditaram nela quando nem ela mesma conseguia, Paloma Silva voava não apenas para representar seu país em uma competição mundial, mas para reescrever o que era possível para uma geração inteira de jovens que finalmente podiam se ver refletidos nos mais altos níveis do esporte brasileiro.